turma! Então, na aula de hoje, vamos rever alguns conceitos lá do cálculo de uma variável, que é uma revisão bem rápida sobre a regra da cadeia. Nós vamos utilizar muito essa regra nas funções de duas variáveis, quando nós trabalharmos com a derivação de funções de duas variáveis, que serão as derivadas parciais em relação a x e também em relação a y. Então, para vocês terem aqui uma revisão desse conteúdo. Primeiro, para nós trabalharmos com função composta, nós precisamos... para nós trabalharmos com a regra da cadeia, primeiro nós precisamos entender qual é o conceito de uma função composta. Então, chama-se uma função composta, ou função de função, aquela função obtida substituindo a variável independente x por uma função. Então, essa nossa variável aqui, ó, independente x, a nossa função, ela vai ser substituída por uma outra função. Qual é a simbologia? Então, aqui nós chamamos de FOG, né? F a g, que é a f composta com a função g, em relação a x. Como é que nós procedemos? Nós vamos colocar a função g dentro da variável independente x da função f. Posso também fazer o contrário, g composta com f. Agora eu faço ao contrário, né? Então, eu coloco a função f dentro da função g. Um cuidado, a função composta ela não é comutativa, então nós não temos que a composta da f com a g é igual à função g composta com a f. Então, isso aqui é diferente. Vamos ver exemplo para mostrar que essa composição aqui, ela não é comutativa. Então, vamos fazer alguns exemplos de funções compostas. Primeiro deles, vamos pegar a seguinte função. Vamos pegar a função f. Função f vai ser a função 2x mais 3. E a função g, eu vou pegar apenas a função 5x. Então, daqui, vamos construir a função f composta com a função g de x. O que nós vimos ali na definição no slide anterior. A função g vai assumir a posição da variável independente x da função f. Então, vamos lá. Pegamos a função f, né, que é 2x mais 3, e no lugar do x, eu vou colocar a função g. Exatamente como diz a nossa definição. Então, aqui nós vamos ter 10x mais 3. Essa é a função composta f com a g. Ao contrário, vamos ver que essa composição ela não é comutativa. Agora, vamos fazer a função composta g com a f. O que vai ser feito agora? No lugar da variável independente x da função g, eu vou colocar a função f de x. Assim vai ficar 5, que multiplica. No lugar do x, eu vou colocar a função g. A função f, desculpa, 2x mais 3. E assim vai ficar 10x mais 15. Funções diferentes. As duas são do primeiro grau, têm o mesmo coeficiente angular, porém, o termo independente são diferentes. Então, são funções diferentes. Então, vimos aqui, percebemos com esse exemplo, que realmente é diferente, né, a comutatividade, né? Então, não tem comutatividade nas funções compostas. Mais um exemplo, vamos pegar um exemplo que geralmente aparece nas nos exercícios que a gente precisa derivar, né? Então, vamos pegar essa aqui, ó. Vamos pegar um x ao quadrado e a função g de x vai ser a função seno de x. Assim, se eu quero fazer a composição da f com a g, então eu vou pegar a minha função g, que é a função seno, e vou colocar dentro da variável independente x da função f.
Aí fica assim, ó. A minha função f é x ao quadrado. Então, dentro desse x ao quadrado, eu vou colocar a função seno de x. E tudo isso aqui elevado ao quadrado. Que eu posso reescrever assim, ó. Seno ao quadrado de x. Então, essa é a composta f com a g. Ao contrário, como é que vai ficar ao contrário? Se eu fizer a função composta g com a f, agora eu vou colocar a minha função f, x ao quadrado, dentro da variável independente seno, dentro da variável independente x, né, que está ali no seno. Então, olha só, eu tenho seno, na variável independente eu vou colocar a função f. Então, no lugar desse x ali, agora eu terei x ao quadrado. Vocês podem me perguntar, seno de x ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado de x? Não. Tá? Tem que ficar bem claro que essas duas funções aqui, elas são diferentes. Aqui eu tenho o seno elevado ao quadrado. Aqui o seno não está elevado ao quadrado, apenas o termo ali do arco do seno que está sendo elevado ao quadrado. Apenas o x que está sendo elevado ao quadrado. Então, tomem cuidado com essa relação aqui, porque na hora de nós fazermos a derivada dessas funções, para conseguir diferenciar e utilizar a regra corretamente para essas funções. Bom, visto esses dois exemplos de função composta, agora vamos ver como utilizar a regra da cadeia e por que antes ver a função composta e depois ver a regra da cadeia. Porque a regra da cadeia nada mais é do que uma regra para nós derivarmos funções compostas. Porque existem várias operações que nós podemos fazer com as funções. Nós podemos somar funções, subtrair funções, multiplicar funções, dividir funções. E para todas elas tem uma regra de derivação. Então, para a função composta também tem que ter uma regra. E para a função composta é a regra da cadeia. Então, qual é essa regra? Se a função g ela é derivável em x, e se a nossa função f for derivável em g de x, aqui são as regras para que as operações possam ser efetuadas. Então, a derivada dessa função composta f maiúscula, que depende de x, que é a função composta da f com a g, é dada por esse produto aqui, ó. Olha aqui, isso aqui tem que ficar bem claro. A regra da cadeia é um produto. Produto de quem? Aqui, ó, f', a derivada dessa função f maiúscula, que é a nossa função composta, é dada por o quê? Derivada da função f em g, né? Então, é a derivada da função composta de f em g, vezes a derivada apenas da função g. Aqui é aquela regra que nós falamos aqui, sim, ó. Derivada da função de fora vezes, aqui, né, a derivada da função de dentro. Nós sempre falamos essa regra quando nós vamos derivar pela regra da cadeia. Derivada de fora vezes a derivada da função de dentro. Então, nós sempre vamos ter que identificar nas nossas funções compostas qual é a função que está no lado de fora e quem é a função que está no lado de dentro. E assim vai ficar mais fácil de nós realizarmos essas derivadas. Vamos para exemplos. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui de como proceder, como utilizar aquela regra ali. Vamos começar com alguns mais simples e depois vamos aumentando a dificuldade. O primeiro é essa aqui, ó. A função f, ela vai ser um seno de 4x. Vamos identificar aqui quem é a nossa função f e quem é a nossa função f minúscula, né? E a função g minúscula da nossa função composta. Então, olha só. Quem é a função que está no lado de fora? A função de fora aqui é a função f de x, que é apenas o seno de x.
E a função que está dentro é a função g. Quem é que está dentro desse seno? O 4x. Então, essas são as nossas duas funções. Qual é a derivada da função seno? A derivada da função seno é o cosseno. Quem é a derivada de 4x? É apenas o 4. Então, aqui a gente já tem uma cara do que vai acontecer, né? Tem que aparecer um cosseno e tem que aparecer o 4 na nossa derivada. Então, se eu for utilizar aquela regra ali, ó, a derivada da função, então nós temos o quê? Derivada da função de fora. A função de fora é o seno. Então, vai ser cosseno, só que o seguinte, lá na regra, vou colocar aqui a regra para nós não esquecermos. É a derivada da função f composta com a função g, vezes a derivada da função g, que depende só de x. Então, a minha derivada aqui, ó, eu preciso compor, né? Eu vou compor ela aqui, ó, com 4x. Então, vai ser cosseno de 4x vezes a derivada apenas da função g, que está aqui, né? Nesse caso é 4. Só reescrevendo esse 4, vem aqui na frente, então vai ficar 4 vezes cosseno de 4x. E essa é a derivada do nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais um. Aqui tem espaço também. Um que é bem comum é essa função aqui, ó. Nós sempre temos exemplos relacionados a esses. Aqui eu tenho a função 1 menos x ao quadrado elevado à potência 10. Se nós fôssemos, no caso, abrir essa função 10 vezes, né, e fazer a operação da potência, ele vezes ele 10 vezes, isso aqui é humanamente impossível de fazer. Então, para facilitar a nossa vida, a gente enxerga que aqui tem uma função composta, então tem a função de dentro e a função de fora. A função de fora é a função f. A função de fora aqui é isso aqui, ó, é x elevado na 10. E a minha função g é o que está dentro desse parênteses aqui, ó, 1 menos x ao quadrado. Então, se eu fizer a composição da f com a g, eu vou colocar 1 menos x ao quadrado no lugar da variável independente x. E vou ter minha função f maiúscula ali. Qual é a derivada dessa função f? O 10 cai e eu subtraio uma unidade dessa potência. 10 menos 1, 9. É 10 vezes 10 dá 9. Derivada da função g, isso aqui vai ser a derivada de 1 constante é 0. A derivada de menos x ao quadrado vai ficar menos 2x. Agora, vamos utilizar a regra da cadeia, que vai ser o quê? A derivada da função de fora, 10, vezes x na 9, só que é a derivada da função de fora composta com a função g. Então, eu tenho que colocar dentro desse x elevado a 9 a minha função g. Vezes a derivada da função g, que é menos 2x. Aqui nós podemos fazer a seguinte operação, multiplicar o 10 pelo menos 2x, então eu tenho menos 20x, que multiplica 1 menos x ao quadrado, elevado à nona potência. E essa é a nossa derivada dessa função composta, utilizando a regra da cadeia. Então, vamos ver agora mais alguns exemplos. Vamos para um exemplo 3. Agora eu quero pegar essa função aqui, ó. A função f, maiúscula, ela é essa função exponencial, e no expoente dessa exponencial é a função raiz de x. Então, eu preciso reconhecer aqui quem é minha função f e quem é minha função g, quem é essa composição. A função de fora é exponencial de x. A função de dentro, aquela que eu incluí, né, que eu substituí no lugar do x, é a raiz quadrada de
x. Vamos para as suas derivadas. A derivada aqui dessa função f, a derivada da função exponencial, eu tenho apenas o x ali em cima, é ela mesma, né? Bem fácil essa aqui. Agora, quem é a derivada de uma raiz quadrada? A derivada da raiz quadrada vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Essa é a derivada. Como é que eu resolvo? Como é que eu fiz essa derivada? Só vamos fazer aqui, ó, relembrar rapidinho, fazer aqui, ó. Raiz de x, para eu poder derivar, eu preciso transformar essa raiz quadrada numa potência fracionária. Então, eu tenho x elevado a 1/2. Agora sim, eu posso utilizar as regras de derivação que nós já conhecemos, que é a regra da potência, né? De uma função potência, então eu vou tombar o expoente e subtrair uma unidade do meu expoente. Então, 1/2 menos 1 é menos 1/2. Agora, então, como esse expoente é negativo, eu vou trazer ele para o denominador e ele fica positivo. E eu reescrevo como raiz novamente. Então, essa é a derivada da raiz de x. Fazendo agora aqui, ó. Então, a derivada da nossa função composta f maiúscula vai ser quem? A derivada da função de fora, só que é a derivada da função de fora composta com a função g. Então, eu tenho que compor a função g aqui assim, ó. Eu tenho que colocar essa raiz de x aqui dentro. Foi isso que eu fiz. Vezes o quê? Vezes a derivada da função g, que está aqui, ó. Vezes 1, 2, raiz de x. Reescrevendo para ficar mais elegante aqui, então nós temos a exponencial da raiz quadrada de x dividido por 2, que multiplica a raiz quadrada de x. E essa é a nossa derivada dessa função aqui, através da regra da cadeia. Mais exemplos, vamos ver mais coisas aqui. Um outro exemplo com uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 mais 3x. Como é que eu faço essa derivada aqui? Primeiro, vamos reconhecer quem é a função de fora. A função de fora é essa raiz quadrada aqui. Então, é a raiz quadrada de x. Função de dentro é o 4 mais 3x. Derivada da minha função de fora aqui, dessa raiz de x, raiz quadrada de x, nós já resolvemos ali em cima. Está aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de x. Quem é a derivada de 4 mais 3x? É apenas o 3, porque a derivada do 4 constante é 0, derivada de 3x é apenas o 3, porque a derivada do x é 1, 1 vezes a constante 3 é 3. Vamos para a composição agora, né? Não para a composição, vamos para a derivada dessa função composta do nosso exemplo. Então, vamos lá. É a derivada da função de fora, 1 sobre 2, só que essa derivada de fora ela tem que estar composta da função f com a g, né? Da derivada de f, na verdade, a derivada de f composta com a função g. Então, no lugar do x aqui, eu tenho que colocar a função g. 4 mais 3x. Sim. Vezes a derivada da função g, que é o 3. Então, concluímos que essa derivada vai ser 3, né, porque eu fiz 3 vezes 1, aqui também tem 1, né, 1 vezes, aqui eu tenho 2, 4 mais 3x. E essa é a nossa derivada. Deixa eu aumentar aqui. Não ficou muito elegante ali, mas está tudo certo. E é assim que nós procedemos utilizando ali a regra da cadeia.
tá? Então, funções trigonométricas, né? Vamos fazer, então, o nosso quinto exemplo agora com essa função aqui, ó. É a tangente, só que dentro da minha tangente eu tenho um seno. Né? Eu fiz a composição da tangente e do seno. Então, a função de fora é tangente de x. A função de dentro... Opa, não é cosseno, eu já estava pensando na derivada. Vamos apagar aqui. A função de dentro é o seno. É o seno de x. Derivada dessa função de fora, derivada da tangente, é secante ao quadrado de x. Derivada da função seno, derivada da função seno, é o cosseno, né? Isso aí. Então, fazendo a composição, fazendo a derivada da função composta, lembrando aqui, né, que é a derivada da função de fora. Só que nessa derivada da função de fora, eu preciso compor a função g aqui, ó. Então, vai ser secante ao quadrado do seno de x vezes a derivada da função de fora. Desculpa que eu coloquei f, mas é g. Vezes a derivada da função g, que é o cosseno de x. Né? É isso aí. Deixa eu só... E assim, então, nós temos que a derivada da função f maiúscula é secante ao quadrado do seno de x, que multiplica o cosseno x. Aqui, nós podemos simplificar, porque secante ao quadrado... Na verdade, não. Olha só, eu já ia acabar me confundindo aqui. Vamos dizer assim, eu me emocionei, né? Que secante é 1 sobre cosseno e eu queria simplificar com o cosseno que está lá fora, mas eu não posso. Não posso fazer isso porque o arco da secante é diferente do arco do cosseno, então eu não posso fazer essa simplificação. Então o resultado fica assim mesmo. É secante ao quadrado do seno de x, só ficar mais bonito aqui o que eu escrevi, vezes o cosseno de x, tá? É isso mesmo, esse é o resultado. Agora, vamos para um exemplo um pouco, vamos dizer assim, maior, porque nós vamos utilizar essa regra da cadeia mais de uma vez. Vamos usar a regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Como é que isso funciona? Olha para essa função aqui, ó. A função f de x vai ser a exponencial, e nessa exponencial nós fizemos a seguinte composição. Exponencial aqui de 2x. Então, nós temos... Primeiro, vamos identificar a primeira composição. Função de fora aqui é a função exponencial de x, né? Que eu coloquei dentro do expoente ali a função g. Só que a função g é essa aqui, ó. É a exponencial de x. Eu peguei essa exponencial e joguei aqui dentro, né? Peguei ela e botei aqui dentro e obtive toda essa função aqui. Mas como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que perceber mais o seguinte. Vamos ver se vai ficar interessante aqui. A função g, ela também é uma função composta. A função g aqui, ó, ela vai ser composta, vamos chamar a função h, vou chamar a função h aqui da função de fora, que vai ser a função de fora aqui, h, vai ser a exponencial de x, e vou chamar de... tanto faz aqui, vou chamar de i, a função i de x, que é a função que agora eu coloquei dentro dessa exponencial aqui de x, que é o 2x. Então, eu coloquei uma função dentro da outra e depois dentro da outra. Eu tenho 3 funções compostas aqui, né? Então,
Como é que eu faço essa derivada? Vamos por partes. Vamos fazer uma de cada vez. Então, pela regra da função da cadeia, nós temos isso aqui, que é a derivada da função de fora, composta com a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, nós precisamos de todos esses elementos aqui. Nesse caso, essa derivada é ela mesma, que é a exponencial de x. Agora, quem vai ser essa derivada aqui dessa função g? Para eu obter essa derivada, eu vou ter que primeiro resolver essa regra da cadeia aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter essa derivada, é a própria exponencial, e a derivada dessa função i aqui é apenas o 2, né? Então, aplicando a regra da cadeia aqui, nós vamos ter o seguinte: a derivada da função g vai ser quem? A derivada da função h composta com a função i vezes a derivada da função i. É isso aqui. Então, vamos para esse resultado. G' vai ser quem? Essa derivada h', só que eu preciso compor com a função i. Eu tenho que jogar aqui dentro, né? Então, vai ser a exponencial de 2x vezes a função de fora, a função de dentro, né? A derivada da função de dentro, que é apenas o 2. Então, isso é 2 exponencial de 2x. Então, essa é a derivada da nossa função g, só que da função g aqui, né? Então, vamos só colocar aqui. Essa derivada é a 2 exponencial de 2x. Agora, aqui sim, eu vou conseguir o meu primeiro objetivo, que era a derivada dessa função f. Então, será derivada da f, minúscula, aplicada na função g. Então, é ela mesma, só que aplicada na função g. Eu preciso colocar a função g aqui, né? Então, vai ser a exponencial de 2x vezes a derivada da função g, que é 2 exponencial de 2x. Aqui nós podemos só colocar o 2 lá na frente, né? 2. Então, vai ser exponencial da exponencial de 2x vezes a exponencial de 2x. Essa questão é bem bacana, né? Ela é grande, mas ela é para quem realmente pega o jeito, né, de utilizar a regra da cadeia, que é enxergar as funções que estão compostas, uma que está dentro da outra e que cada uma tem que ser derivada separadamente e depois a gente realiza o produto entre elas. Então, esse é um exemplo muito, muito bacana. Vamos fazer mais um que tem essa mesma ideia. Apagando tudo. Vamos para o exercício 7, então. Esse é o último exercício que eu vou fazer com você sobre a regra da cadeia. Então, a nossa função, ela vai ser o seguinte: tangente de quem? Do cosseno, só que esse cosseno eu também tenho alguma coisa aqui dentro dele, um 2θ. Vamos corrigir que agora essa função depende do θ e não de x, então aqui não é x. Aqui é θ. Função de fora, agora a minha função está dependendo de θ, é a função tangente. Tangente de θ. A função de dentro, a função g, é um cosseno de 2θ. E a gente vai fazer a mesma coisa que antes. Quem é a derivada aqui de fora? A derivada dessa função aqui de fora é a secante ao quadrado de θ. Essa é a derivada da tangente. Quem é a derivada
desse cosseno de 2θ. Aqui eu também. Eu tenho o cosseno e 2θ, eu tenho duas funções. Então, a função de fora é o cosseno, a função de dentro é o 2θ. Então, quem vão ser essas derivadas aqui? A derivada desse h, de θ aqui, desse cosseno, é menos seno de θ. A derivada aqui de 2θ é apenas o 2. Então, quando nós vamos determinar aqui essa derivada de θ aqui, então vai ser a derivada da função de fora, que é o menos seno, só que eu preciso compor com a minha função de dentro, né? Com a função i, de 2θ. Vezes a função de fora aqui, ó, que é o 2. Vezes a derivada da função de dentro, na verdade, né? Que é a função i, que é o 2. Então, só escrevendo melhor aqui, vai ser menos 2 seno de 2θ. Essa é a derivada da função g de θ, que nós vamos colocar aqui, ó. Então, vai ser menos 2 seno de 2θ. E finalizando, a nossa derivada da função f maiúscula, que é a composição aqui da tangente com o cosseno de 2θ, fica assim, ó. Eu já vou fazer a regra do sinal e as multiplicações, porque é o produto dessas duas, né? Esta com esta, só pelo espaço aqui, vai ser menos 2 secante ao quadrado. Olha aqui, ó, secante ao quadrado de... Vamos fazer certinho aqui. Aí eu acabei me empolgando, eu vou só escrever melhor por causa do espaço. Só fiquei pensando no espaço e acabei me perdendo. Pera aí. Vamos fazer aqui em cima, então. Fazer aqui, ó, para dar espaço. Né? É aqui. Essa derivada será quem? Vou fazer por partes, tá? É a função de fora, derivada da função f, esta aqui, né? Essa derivada aqui. Então, é secante ao quadrado, só que essa secante aqui ao quadrado não é mais θ. Eu preciso compor com a função g, que é o cosseno de 2θ, vezes a derivada da função g de θ, que é menos 2 seno de 2θ. Agora sim. Então, esse resultado aqui, como eu ia fazer direto antes, menos 2 eu mando aqui para frente apenas, né? Então, fica secante ao quadrado do cosseno de 2θ vezes o seno de 2θ. E tá feita aqui a nossa derivada. Eu quero só voltar, vou voltar aqui a alguns exemplos que nós fizemos. Por exemplo, deixa eu ver aqui o número 1. Se nós formos lá para a tabela de derivadas, e se nós olharmos lá assim, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui. A derivada do seno de u é o quê? É a derivada de dentro vezes a derivada de fora, no caso. Vai estar assim, né? U' vezes o cosseno de u. É exatamente o que nós temos aqui, ó, galera, ó. Esse aqui é o U', esse aqui é o cosseno de u. Mesma coisa que nós fizemos. Na 2, aqui foi da função número 1 e olha da função número 2. É essa regra aqui, ó, u elevado a n. Então, qual que é essa derivada aqui? A derivada é U' vezes n, aí a gente utiliza a regra, né, das potências. E o que aconteceu aqui, ó? Olha o que nós tivemos aqui. Aqui é a derivada do que está dentro, U'. Aqui fora, o que nós fizemos? Aqui nós fizemos apenas, né, o n desceu, que era o 10,
U na 9. Então, é a mesma coisa. Essa regra aqui, ela já está pronta na tabela de vocês. Então, aí vocês é que vão escolher o que é mais prático, mais rápido, o que for melhor de entender. O meu objetivo aqui era mostrar para vocês a regra mesmo, a definição, para que vocês consigam ter um outro olhar da regra da cadeia, uma outra visão e conseguir interpretar melhor a regra, a tabela de derivação de vocês e ter mais facilidade nos cálculos, né? Quando eu estudava, eu fiz isso aqui me ajudou bastante e espero que também ajude vocês a enxergar a função composta, a função que está dentro e a função que está fora. E que é só fazer a derivada de cada uma separado e depois fazer o produto delas. Tá bom? Espero que tenham gostado e até as próximas aulas, os próximos vídeos. Um abraço!